O RJ Brazuca voltou ao centro do Rio. No vídeo de hoje, vamos continuar nossa aventura pela região central da cidade maravilhosa, parte 2. Se no vídeo anterior mostramos o velho, hoje vamos entrar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a vez de conhecer mais sobre a sua história, arquitetura e importância para o nosso estado. Vem com a gente nesse passeio cheio de cultura, curiosidades e belas imagens. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal RJ Brazuca para acompanhar todos os nossos passeios. Vocês conhecem, sabem que lugar é esse aqui? Tem alguma ideia? Não? Então, tá tudo bem, né? O propósito da visita é justamente conhecer o espaço. Esse prédio aqui ele é relativamente novo, tem somente 99 anos, certo? Foi inaugurado em 1926, né? Quase 100 anos atrás. Foi construído para ser a sede do Congresso Nacional do Brasil, a Câmara dos Deputados, né? Onde, enfim, né, os políticos que a gente elege, né, vai lá para votar os projetos de lei e tudo mais, certo? Foi o Congresso Nacional até 1960, né, que é quando é inaugurada a nova capital, em Brasília, né? Todos os prédios federais, então, vão para lá. Esse aqui, então, deixa de ser o Congresso Nacional, passa a ser o Congresso Estadual, certo? Onde se reúnem os deputados aqui no Rio de Janeiro, né? Na verdade, na época ainda era o estado da Guanabara, né, 1960, passa a ser o do Rio de Janeiro a partir de 1975, certo? Então, hoje em dia, nós chamamos esse espaço de a sede histórica da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, certo? Sede histórica, né? Por quê? Porque os deputados não mais se reúnem aqui para fazer os seus trabalhos, assim, do dia a dia, né? As votações ordinárias, como a gente chama, né? Por isso que vocês estão vendo um espaço relativamente tranquilo, né? Não tem um monte de político, pessoal de gabinete passando por aí, né? Mas também não é um museu porque, embora uma das suas funções principais, né, do Palácio hoje seja essa cultural, por meio das visitas, ele ainda é utilizado pelos deputados, ainda podem acontecer votações aqui, muitos eventos, cerimônias acontecem aqui, por exemplo, a entrega da medalha Tiradentes, não sei se você sabe o que é a medalha Tiradentes, mas vocês são do Rio? Sim. Então, né, uma honraria do Estado, né, concedida para intelectuais, artistas, pessoal que contribui de alguma maneira para a cultura do Rio de Janeiro, geralmente ocorre aqui. Mas, gente, antes de continuar falando mais das funções, né, do parlamento hoje, falar um pouco da arte, da arquitetura aqui do palácio.
É um prédio bem bonito, né? Bem destacado aqui no centro do Rio, bem diferente dos outros prédios que a gente vê aqui no entorno. Tem vários prédios do período colonial aqui, né? A Igreja de São José, o Paço Imperial, que é aqui do lado, né? Tem uma arquitetura bem portuguesa, né? Bem colonial. O palácio é bem diferente, né? Tem essas colunas enormes aqui na fachada, essas estátuas que a gente vê, né? Que é um estilo bem europeu, né? Foi muito influenciada pela Assembleia Nacional Francesa, né? A arquitetura do palácio. Aqui no interior a gente também tem influências europeias, né? Então, por exemplo, esse chão que a gente está pisando é um mosaico de estilo francês, foi feito manualmente, né? Cada uma dessas pedrinhas foi colocada no lugar à mão, né? Esse telhado aqui é um teto de estilo renascentista, né? Esses caixotes que a gente está vendo. As escadarias também são italianas, certo? Elas são feitas de um mármore chamado mármore Carrara, que é uma região da Itália. O material foi doado na época pelo estado de São Paulo para a construção, certo? Então tem uma forte influência europeia, mas também tem certos elementos que remontam à história do Brasil também, né? Então, por exemplo, aqui no corrimão dá para ver tem esculpidos frutos de café, né? E o café, por que o café, né? Porque o Brasil foi, né, um dos principais produtores de café do mundo, foi o maior produtor de café do mundo, né? Durante o século XIX, durante o século XX, né, esse prédio que foi construído no período da Primeira República, né? Que é chamada de República do Café com Leite, por causa do poder, né, desses produtores de café e tudo mais. E essa importância econômica, né, do produto também fica refletida aqui nas paredes do palácio. Certo, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tá tudo claro. Gente, fiquem à vontade de ir para tirar fotos, beleza? Podem postar umas coisas também, fiquem à vontade, vou levar vocês lá para cima agora para me seguir. Vou dar uns minutos aí para vocês darem uma olhada, tirarem umas fotos se quiserem, beleza? Só peço que vocês não sentem nas cadeiras, tá bem? Isso. Como eu falei aqui, foi o Congresso Nacional, né? Nessa época, o Palácio do Presidente da República, né, era lá no Capete. Porém, a inauguração, né, a posse do presidente acontecia aqui, era uma cerimônia que acontecia ali no plenário. Nós vamos visitar esse espaço depois. Depois disso, o presidente vinha para cá, né, se dirigia para essas varandas que vocês viram. A população, né, estaria ali espalhada pela escadaria para receber o presidente, ele daria, né, o seu oizinho, faria um discurso. Todos os presidentes, desde Washington Luiz, passando por Getúlio Vargas, até Juscelino Kubitschek, que foi o último, foram empossados aqui, né, caminharam por esses corredores, certo? Daí, depois disso, né, muitas outras funções, né, esse espaço serviu, né? Então, eventualmente, quando há votações aqui, os deputados podem fazer uma reunião antes da votação. Palestras também são promovidas aqui no espaço. É um espaço também bastante filmado, né, assim como todo o palácio, né, já apareceu em filmes, séries de televisão também, certo? Esse salão aqui é bastante feminino, né, então se vocês repararem tanto nas estátuas que tem de cada lado, quanto nos medalhões aqui na parede, e no telhado, né, nós temos várias representações femininas, né. Essa mulher aqui, ela tem um nome, ela se chama Mariene, certo? Mariene não é uma mulher de verdade, ela é o que a gente chama de uma alegoria, um símbolo, né, da República, da nação, certo? Ela tem esse nome afrancesado, né, Mariene, porque ela surge lá no contexto da França, certo? Para representar, no contexto da França, no contexto da Revolução Francesa, né, para representar justamente a nação francesa, certo? Aqui, eu estou falando dela no singular, né, mas aqui tem duas dela, né, e depois lá tem mais duas.
é porque ela estaria dividida representando, né, os diferentes pilares da República, né? Então aqui, por exemplo, segurando uma espada, né, e tem apoiada no colo aqui uma balança, seria a justiça, certo? Essa aqui tem um livro, no livro está escrito lex, também está escrito lá na base da escadaria, significa lei em latim, certo? Então é a justiça, a lei, e daí por fim ali do outro lado, né, uma delas está segurando um martelo, batendo numa bigorna, seria o trabalho, e a outra segurando alguns louros ali, seria a paz, certo? Então, justiça, lei, trabalho e paz, né, seriam alguns dos princípios, pilares, né, da nossa república. As pinturas, gente, foram feitas por um artista chamado Timóteo da Costa, João Timóteo da Costa, certo? É o único artista negro a ter as suas obras expostas aqui no Palácio Tiradentes, certo? Essas pinturas reforçam um pouco o que eu já falei lá embaixo, né, sobre a influência, a forte influência europeia, particularmente francesa, né, na arte do palácio, né, porque apesar dele ser um artista brasileiro, né, ele foi treinado na Europa, e essas pinturas remontam muito ao impressionismo francês, né, foram feitas com uma técnica chamada pointillismo, né, que são pequenas pinceladas que formam a tela, né, que dá essa impressão assim bem etérea, onírica, né, para as imagens. Certo, gente? Sou Saulo Nome. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, estamos muito. Sou muito bom professor, né? Então podemos prosseguir, gente? Sim. Por favor. Eu vou levar de vocês de volta lá embaixo para a gente passar pelos corredores, né? Só dá uma olhada não. Parada aqui, falar um pouquinho dessa pintura, certo? Essa pintura de 1925, ou seja, mais velha que o Palácio, foi pintada por um artista chamado Aurélio Figueiredo, também um artista brasileiro. Nelas estão representados 4 homens que estavam presentes no primeiro navio português, que chegou aqui no Brasil lá em 1500, certo? Esse cara aqui de vermelho sentado é o Pedro Álvares Cabral, né? Você sabe quem é o Pedro Álvares Cabral? Já ouviu falar dele? Quem é ele? Fala. Fala, gente, tão tímidos, né? Então, tudo bem. Então, gente, Pedro Álvares Cabral, obviamente, não é conhecido como descobridor do Brasil, né? Foi o capitão aí desse navio. Obviamente, não é essa ideia hoje de descobrimento, um pouco antiquada, né, está sendo criticada, porque de fato, né, já haviam populações presentes aqui que já viviam nessa terra, né, então a própria tela alude a isso, né, que estavam alguns instrumentos indígenas, né, após o câmbio com os europeus, certo? A gente vê aqui de pé, né, lendo a sua famosa carta Pero Vaz de Caminha, certo? Essa carta que ele escreveu para o rei de Portugal, após a viagem, né, falando sobre o primeiro contato com os indígenas, falando sobre o potencial de exploração, né, dessas terras que eles haviam encontrado. Ele está lendo a carta para os camaradas dele, esse cara aqui de bata é o Frei Henrique, certo? Ele era um padre que rezou a primeira missa, né, aqui no Brasil. E ali no fundo, de bigode, é o Mestre João, né, uma figura menos lembrada, né, mas ele era um astrônomo, um cientista, né, fez algumas das primeiras pesquisas astrológicas aí no hemisfério sul, né, onde ele descreveu também pela primeira vez o Cruzeiro do Sul, né, a constelação. Certo, gente?
Daí eu vou falar de outro artefato histórico que a gente tem aqui, que é essa cabine, certo? Essa cabine não era utilizada por nós, cidadãos brasileiros comuns, certo? Para votar, mas pelos próprios parlamentares. Eles entravam aqui, depositavam o seu voto, depois saíam, certo? Foi assim até o ano de 2001, ou seja, o voto era secreto, né? Se o deputado não publicitasse a opinião dele sobre determinado projeto de lei, não tinha como saber como é que ele estava votando, né? Depois de 2001, ela foi aposentada, né? Essa cabine foi substituída por um método eletrônico mais moderno de votação. Os votos secretos também foram abolidos no Brasil, hoje em dia não existem mais, exceto em casos muito excepcionais. Beleza, gente? Daí vou pedir para vocês me acompanharem. Aqui nós temos uma exposição temporária, certo? Vocês podem ficar à vontade para dar uma lida, ver as fotos, beleza? Eu faço mais uma parada aqui, a gente fala um pouco sobre essas maquetes, beleza? Nela estão representados o mesmo espaço, certo? Que é o centro do Rio de Janeiro, em dois momentos históricos distintos. Aqui é o Rio em 1926, que é o ano de inauguração do Palácio, e aqui em 1808, certo? 1808 é um ano importante, né? Politicamente, economicamente, para a história do Brasil. É o ano que a família real portuguesa, né, vem ao Rio de Janeiro, né? Eles estão fugindo dos exércitos de Napoleão que invadem Portugal, e daí vem se refugiar na colônia, né? O Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português, que era um império bastante vasto, com várias possessões coloniais também na África e tudo mais. Quando eles chegam, eles tomam moradia nesse prédio aqui ao lado, que vocês podem ver, que é o Paço Imperial, certo? Não é um prédio muito luxuoso, né? Não é o que a gente pensa, imagina quando a gente pensa em reis, rainhas, né? Porque foi um prédio que foi improvisado, né? Para receber a família real. Antes era o Palácio dos Governadores, né? Onde ficava o pessoal da administração da capitania do Rio de Janeiro, certo? A gente consegue ver o Paço Imperial aqui, certo? Que na época era o Paço Real, né? E do lado tem essa casinha, certo? Colorida, que está em destaque aqui. Essa é a Casa de Câmara e Cadeia, certo? É um prédio do período colonial, levava esse nome porque servia essas duas funções, certo? Então, no andar inferior era uma cadeia pública, no andar superior um tipo de administração ou câmara da capitania do Rio de Janeiro, certo? Nessa cadeia, famosamente, passou os últimos 3 dias da sua vida, enquanto era lida a sua sentença de morte, o alferes João José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, certo, gente? Tiradentes tentou organizar uma rebelião contra Portugal, quando o Brasil ainda era uma colônia, né? Lá em Minas Gerais. Ele falhou porque membros do próprio movimento dele traíram ele, entregaram ele para a coroa, né? Ele acabou sendo preso por vários anos, depois foi morto, né? Foi enforcado. Uma morte bem sangrenta, né? Que foi um tipo de demonstração de força por parte de Portugal para realmente, né, tentar impedir outros movimentos revolucionários aqui no Brasil, certo? E aí, passando, né, só vou deixar o pessoal chegar aqui, que tem um pessoal vindo. Olá, gente, também. Pode chegar mais perto. Então, gente, estou falando um pouquinho aqui. Vocês não perderam muito, tá? Vai fazer sentido. Falando um pouco da pré-história aqui do palácio, do prédio, certo? Esse aqui, né? Palácio onde nós estamos hoje. Eu estava falando um pouco aqui sobre o que tinha antes, né? Tinha essa casa que está aqui no meio, que era uma cadeia pública, que foi onde o Tiradentes foi preso, né? Onde ele passou os últimos dias da sua vida, antes de ser executado. Isso foi em 1790. Depois, em 1808, com a chegada da família real, essa casa passa a ser os aposentos dos serviçais da coroa, né, dos cozinheiros, camareiras, etc., que serviam a coroa.
depois de 1822, né, o Brasil se torna independente, nós nos tornamos uma monarquia constitucional, né, um império. O executivo, né, na figura do imperador, reside aqui, né, no Paço Imperial, e o legislativo passa a ser, então, aqui na antiga Casa de Câmara e Cadeia, certo? Passa a ser o Congresso Nacional do Brasil no período do Império, beleza? Daí, quando nós passamos para 1926, nós vemos que a antiga Casa de Câmara e Cadeia não está mais aqui, né? Ela foi demolida para que o palácio pudesse ser construído. Né? O palácio, claro, também serviu como sede do Congresso Nacional, né? Na época o Rio ainda era a capital. Né? Foi construído no seu lugar, um prédio muito mais vistoso, né? Muito maior, muito mais imponente do que a Casa de Câmara e Cadeia, até mesmo do que o Paço Imperial. Né? Numa, enfim, né? Demonstração simbólica do poder da República, né? Frente também ao passado monárquico do Brasil. Beleza, gente? Tá claro? Então eu vou levar vocês para... Pessoal, se vocês puderem entrar aqui, por favor. Podem se mover, né? Podem sentar nas cadeiras. Também, se à vontade. Sentar assim, né? Sim, claro. Então vou sentar, ó. Eu devo sentar. Cadê o cafezinho? Quem dera, eu também queria. Eita, que maravilha. Vamos sentar, tá no casa. Nossa, só lá do quê? Ele vai explicar. Ele vai explicar. Ele vai explicar. Vamos lá. Obrigado. Bom, a gente vai falar rapidinho aqui sobre o espaço da biblioteca, certo? Essa biblioteca tem um nome, se chama Biblioteca Maria Portugal Duque Costa. O nome é em homenagem a uma antiga funcionária aqui da casa, que lá na década de 40 do século XX, né, teve o projeto original de começar a colecionar um acervo para o Congresso, certo? Esse acervo é bastante vasto, tem mais de 60 mil obras, né, documentos, livros, etc. Né? Nem todos eles estão aqui nesse salão de leitura onde nós estamos, alguns, por exemplo, estão nessa sala aqui ao lado, sendo trabalhados pelos bibliotecários, pelos técnicos, né, estão tentando manter esse material preservado, né, higienizado. Também é um esforço aí de digitalizar, né, uma parte desse acervo, porque é uma biblioteca aberta, certo? Então, o povo carioca e brasileiro em geral, né, está convidado a vir, pode consultar os livros da biblioteca, né, ou somente utilizar o espaço para estudo, né, um lugar bem aconchegante. O acervo, né, é principalmente de livros da área do direito, da história, filosofia das leis, comentários da legislação, muita documentação histórica relativa à própria história do parlamento, né? Então, essas gavetas aqui, por exemplo, né, tem todas as leis, resoluções que foram aprovadas aqui na casa, né, desde a época do Distrito Federal, passando pelo período do Estado da Guanabara, chegando no período da Lege, né? Daí, de resto, gente, algumas curiosidades, né? Esse salão de leitura também tem um nome, leva o nome do Jorge Amado, né? Escritor, modernista, mas além de escritor foi também deputado, trabalhou aqui na casa, né? Trabalhou na Constituinte de 1946, né? Após o fim do Estado Novo, né? Esse período do Estado Novo foi uma ditadura aqui no Brasil, né? De 1937 a 45, o Congresso que funcionava aqui foi fechado. E é uma história interessante, né? Porque quando fechou o Congresso, passou a funcionar aqui a sede do DIP, né? Que era o Departamento de Informação e Propaganda do governo do Vargas, né? Que era o ditador, que era um órgão de censura, né? Então todos os jornais, revistas, filmes, programas de rádio, né? Passavam aqui pelo crivo do governo, do DIP, né? Por um processo de censura, que é 1 hora durante a noite, passa na rádio, né? Que foi criado pelo Vargas, pelo Estado Novo, e a primeira transmissão aconteceu aqui no Palácio também, né? Então
curiosidade interessante. A gente falou disso só por conta do Jorge Amado, né? Porque quando acabou o Estado Novo, ele foi eleito para constituinte, para a escrita da nova Constituição, fez algumas leis pioneiras interessantes, né? Uma delas, por exemplo, eximia de imposto o papel destinado à produção de livros e outros materiais escritos, né? O que pode parecer banal, né? Mas na verdade foi importante assim, para facilitar, democratizar o acesso à leitura, né? O Brasil sempre foi um país onde foi difícil esse acesso, né? Tinha que importar livros da Europa, era caro, né? Era uma coisa meio elitizada, meio restrita a uma parte da população, né? E esse projeto do Jorge Amado, enfim, né? Foi o primeiro passo importante para avançar em relação a isso. Certo, gente? Tudo certo? Beleza? Claro. É bom, né? Tem ar condicionado. Hoje está meio frio, mas tem ali. Podemos continuar então, gente? Vou levar vocês lá no plenário, agora é a parte mais legal, mais interessante da visita. Essa aqui é uma... Nossa, de sacanagem, né? Pessoal, eu geralmente convido o público para sentar aqui nessa cadeira, certo? Eu faço a minha fala aqui no comecinho, no final tem um tempo para vocês tirarem mais forte, certo? Não é lá, que apanhar. Era permitido fumar aqui no parlamento, não é mais, tá, gente? Eu esqueci o nome do negócio, cinzento. Então, sim, acontecem ainda votações aqui. A maioria delas não mais acontece aqui, eles fazem os trabalhos num prédio mais moderno que tem no centro do Rio, mas eventualmente também pode ser aqui, né? Mas aqui é principalmente eventos cerimoniais, assim, né? Votações é um pouco mais raro. Bem, gente, bem-vindos ao plenário, certo? Vocês estão sentados onde se sentariam os deputados e deputadas, né, do estado do Rio de Janeiro. Sinta-se à vontade aí para explorar um pouco a mesa e mexer nas coisas, certo? A mesa abre, dá para puxar aqui em cima. Aqui em cima, ó, puxar. Isso. Algumas das mesas também tem gavetas, certo? Algumas das gavetas têm antigas maquininhas de votação que eram utilizadas pelos deputados, nem todas elas, certo? Tem essas plaquinhas aqui do lado, certo? Com os nomes de alguns parlamentares, não são os parlamentares da atual legislatura, certo? Mas os deputados e deputadas que participaram da elaboração da Constituição do Rio, lá de 1975, na época da fusão com a Guanabara, certo? Vou falar um pouco da estrutura, gente. Então aqui ficariam os deputados, nessa galeria à minha direita é a tribuna de honra, certo? Então para convidados especiais, uma comissão estrangeira, por exemplo, que viesse aqui para o parlamento participar de alguma atividade, ficaria aqui. À minha esquerda é a tribuna da imprensa, né, onde ficariam os jornalistas cobrindo as sessões do parlamento. E por fim, acima de todos, aqui nessa parte, né, do mármore, nós temos o espaço dedicado para a população, né, quando ela quisesse vir participar aqui do processo político, certo? Vou chamar a atenção de vocês lá para a cúpula, lá em cima, né, uma das partes mais impressionantes, bonitas aqui do palácio. Essa cúpula representa um céu estrelado, certo? Não é qualquer céu. A ideia é que os artistas e arquitetos que elaboraram, né, esse trabalho aí, né, partiram de um estudo que buscou determinar como que estavam dispostas no céu as estrelas na manhã do dia 15 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da República, certo, gente? Então o simbolismo aqui, né, bem explícito, é que estando no plenário, estando no parlamento, nós estamos sob um céu republicano, beleza, gente? Daí, aqui em torno, nós temos 8 pinturas, pinturas que foram feitas por 2 artistas franceses, certo? Elas contam uma história do Brasil, uma história certamente bastante
romantizada, um tipo de história oficial, né, voltada mais para os grandes homens, grandes feitos da nossa história, né, certamente marcada por várias distorções e omissões, né, que a gente tem que ter a capacidade de identificar, reconhecer. Ela começaria aqui, né, nós vemos esse sujeito de barba ali segurando um capacete, é novamente Pedro Álvares Cabral, que nós falamos antes, no momento da chegada dos portugueses aqui na costa brasileira, certo? Aqui nós vemos uma cena de catequese, né, um grupo de padres católicos se dirigindo ali a uma população indígena, né, presumidamente para convertê-los. Em seguida, uma cena de batalha, né, nós vemos os soldados portugueses ali, né, os colonos portugueses pegando em armas, né, para defender as suas possessões coloniais de outras nações europeias que tentaram tomar parte do território brasileiro, certo? Em seguida, nós vemos essa cena aqui que se passa em Salvador, na Bahia, né? Nós vemos ali uma mão de obra indígena. Eles estão construindo uma igreja ali no fundo da tela. O que a gente não vê, né, é a mão de obra negra escravizada, né, que era a principal mão de obra no período colonial e imperial também, certo? Essa mão de obra certamente participaria de um tipo de empreendimento desse, porém, na representação que foi feita aqui da história do Brasil, foi omitida, né, qualquer alusão à escravidão negra, né, que é provavelmente a parte mais ofensiva, né, da nossa história, mas que não deve ser jamais esquecida. Em seguida, nós vemos aqui um bandeirante, né, esse sujeito ali de chapéu, em frente a ele tem algumas pessoas que estão capturadas, amarradas, atadas ali, né, são indígenas. Os bandeirantes estão aqui sendo representados heroicamente pelo papel que teriam desempenhado, né, na expansão das fronteiras coloniais do Brasil, basicamente para o interior do país, né, porque o Brasil foi colonizado principalmente pela costa, pelo litoral, e eles teriam tido, né, um papel importante por desbravar as terras, né, por exemplo, chegando à descoberta das Minas Gerais, beleza? Em seguida, nós temos essa tela aqui que representa o Brasil pós-independência, né? São vários homens ali, figuras principalmente da política, mas também da cultura brasileira do século XIX. Nós temos aqui à esquerda, né, com os braços abertos, é o José Bonifácio, né, que teve um papel importante no período da independência. Um pouco ao lado dele ali está o Dom Pedro I, né, primeiro imperador do Brasil. O filho dele está lá em cima, acima de todos, né, o Dom Pedro II. Imperador do Brasil durante 4 décadas, né, a figura política mais importante desse período, né, que está em destaque ali. Aqui nós vemos o Barão Rio Branco, certo? Esse cara de terno segurando um documento. O Barão Rio Branco era um diplomata, ele está segurando um documento de aquisição do Acre. Não sei se vocês sabiam, né, mas o estado do Acre foi a última parte do território brasileiro a ser incorporada ao país. Era um território em disputa com a Bolívia, né, que foi conquistado pelo Brasil, né, e por isso está sendo representado aqui, né, para meio que sinalizar a completude, né, do território território nacional tal como conhecemos hoje, beleza? Isso foi que ano? Isso foi o começo do século XX. Então, na verdade, isso já é o período republicano, né? Embora a próxima tela meio que seja o começo da República, né? Essa tela grande aqui. Né? A gente vê ali no centro o Marechal Deodoro de Fonseca, que está no cavalo verde, o Marechal que foi, né, primeiro presidente da República. Lá em cima a gente vê aquela figura vestida de branco, né, aquela mulher, que é novamente aquela alegoria, o símbolo republicano a que eu me referi antes, né, a Marienne, certo? Que nem eu falei, né, ela é um símbolo que surge lá na França, né, e essa pintura tem mais uma alusão à França, porque se vocês repararem, né, em frente a Marienne ali, para onde ela está olhando, mais ou menos aqui, assim, tem uma pequena bandeira francesa, tricolor, que está escondida ali meio que no meio de uma fumaça esverdeada, né? Um pouco difícil de achar, mas se vocês procurarem bem, vocês encontram. Achou, né? Não achei não. Tá tipo assim, ó, um pouquinho à frente do rosto dela aqui, mais ou menos. Mas é meio apagado, assim, bem escondido. Daí, gente, por fim, né, a última tela que eu vou falar, essa aqui é o quadro dos signatários, certo? Aqui estão representados os homens que foram eleitos para a Constituinte de 1891, que foi a primeira Constituição escrita, né, após a proclamação da República, a primeira Constituição republicana do Brasil. Não vou falar de cada um desses homens, né, nem seria capaz, não tem essa capacidade, mas tem, né, várias figuras importantes aí dessas primeiras décadas republicanas, né, o Rui Barbosa está ali,
Floriano Peixoto, Prudente Moraes, né, que está presidindo ali, né, a sessão. E daí, gente, chegamos ao final da visita, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade de ficar ainda uns minutos se quiserem, certo? Tirando umas fotos. Vocês podem subir ali no palanque, beleza? Onde tem o microfone, se quem quiser, né? Fingir ser um deputado, deputada da República. Pode ficar à vontade, certo? Dá para subir aqui nessa parte de baixo também. Só lá atrás, nas cadeiras grandes, que infelizmente não dá, certo, gente? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Isso. Imagina. Parabéns. Muito obrigada. Vem. Manuela. Não quer. A gente não vai pra lá, a gente vai sair por aqui. Pera aí. A gente tinha comprado um prome por causa da pandemia, do medo de dinheiro. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a Assembleia Legislativa do Rio? Esse é só mais um capítulo da nossa série explorando o centro da cidade maravilhosa. Se você curtiu, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que achou e compartilha esse vídeo com quem também ama descobrir a história do nosso Rio. Ah, e claro, se inscreve no canal RJ Brazuca para não perder os próximos passeios. Nos vemos no próximo vídeo, valeu! Curte, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau, até os próximos vídeos.